Graças, paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, diferente dos outros dias, eu queria compartilhar algo não do Novo Testamento, dos Evangelhos, como eu tenho feito, mas do Velho Testamento. Um irmão, ele compartilhou comigo algo que o Senhor liberou para o coração dele. Irmão Luan, obrigado, irmão. E eu queria compartilhar um pouco disso com você também. É sobre a primeira experiência de Samuel. Samuel é filho de Ana. Ele foi consagrado, separado a Deus devido a uma promessa da sua mãe. E aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, ele tem a primeira experiência direta de ouvir Deus, de entender que era Deus que ele estava ouvindo e de obedecer aquilo que Deus falou ao seu coração. Eu queria falar hoje sobre um lugar de descanso, porque eu creio que a ansiedade, a culpa, enfim, muitas coisas tiram a nossa paz nesses dias difíceis, né? Mas eu queria já garantir para você que existe um lugar de descanso. E esse lugar é aos pés do Senhor. Aqui diz que Samuel descansava diante da Arca da Aliança. A arca representa a presença de Deus, o próprio Deus, o lugar onde Deus habitava no meio dos homens naquele momento do Velho Testamento. E o mais precioso é que, mesmo sabendo de todos os erros de Eli, do sacerdote, Samuel ele não só servia Eli, mas a primeira vez que ele passou a ouvir Deus, ele entendia que era Eli falando com ele. Então ele ia questionar, falar, Senhor, o Senhor me chamou, e ele falava não, ele voltava a dormir, Deus falava com ele, ele procurava Eli, e assim sucessivamente por 3 vezes, até que ele entende o que aconteceu, e ele fala, a próxima vez que você ouvir Deus falando com você, responda. Dê uma resposta. E quando ele se coloca alguém que deseja servir a Deus, Deus fala com ele. E é precioso como, e até eu diria assustador, como a gente não tem às vezes noção de como Deus quer falar. Nesse momento, Samuel recebe uma palavra para repreender o sacerdote. E já parou para pensar, você tem uma experiência parecida com essa? De você estar lá na igreja, de você começar a ter uma vida com Deus, e nas primeiras palavras que você recebe de Deus é para repreender o seu pastor? Difícil, né? Mas isso que aconteceu com Samuel. Ele levou a palavra de Deus até Eli, ele decidiu obedecer a Deus, mesmo sabendo que ele estava ali para servir Eli, não contradizendo que ele escolheu servir, mas escolhendo servir a Deus acima de tudo. E a palavra foi entregue ao profeta. A disposição de obedecer era a parte de Eli. Mas o que eu queria compartilhar com você, ao final desse capítulo 3 de 1 Samuel, se você puder acompanhar na sua Bíblia, é um texto pequeno. A palavra diz assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Estranho esse texto, mas, como eu disse, esse capítulo 3 foi o primeiro momento em que Samuel ouviu da parte de Deus, mas ele ouviu porque ele descansava diante do Senhor. E a partir do momento que ele escolheu obedecer e continuou descansando no Senhor, o Senhor continuou falando a ele. Sabe, mesmo em tempos difíceis, quando a gente escolhe descansar no Senhor e obedecer, a paz é sempre uma consequência disso.
E nesse texto é muito precioso porque quando ele fala, logo aqui no princípio, e continuou o Senhor a aparecer em Siló. Como eu já disse algumas vezes, nenhuma palavra da Bíblia é colocada à toa. Eu sei que tudo tem o seu significado, tudo é colocado ali de maneira muito específica e inspirada pelo Espírito. E nesse momento, Siló, se você buscar o significado no original, a cidade de Siló significa lugar de descanso. E diz que o Senhor continuou a se manifestar pelas suas palavras no lugar de descanso. E ele continuou falando com Samuel. Como eu disse, eu sei que em tempos como esse a gente tem ficado muito atarefado, muito ansioso, repreensivo. Eu creio que em alguns momentos até com medo, alguns irmãos, algumas pessoas. Mas o melhor lugar para você escolher estar nesses dias é diante de Deus. E eu queria colocar dois princípios aqui. Primeiro, comunhão e o segundo, descanso. Quando a palavra diz para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, como são palavras do próprio Cristo, em vários momentos dos evangelhos, é para colocar sobre ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso receio, todo o nosso medo, toda a nossa culpa, enfim, confessar aquilo que nós precisamos colocar para fora. Às vezes, quando nós conversamos com alguém, e às vezes nem é uma conversa, né? Quando nós falamos com alguém, só colocamos para fora aquilo que angustia o nosso coração, isso nos ajuda muito. Diante de Deus, isso se chama oração. É um bate-papo com Deus, uma conversa com o Pai para colocar para fora o anseio do coração. Porque quando a gente consegue fazer isso, que eu gosto de chamar justamente desse momento de comunhão com Deus, a gente tem paz no coração. Quando a gente consegue ter paz no coração, há descanso. Eu gosto muito lá do Salmo 23, quando diz que o Senhor nos leva a pastos verdejantes para descanso. Mas pasto para uma ovelha não é lugar de descanso, é lugar de alimento. Mas a gente não se alimenta se não houver descanso. A gente não dorme se não tiver descanso. A gente não tem paz se não houver descanso. E esse descanso é alcançado na comunhão com Deus. Então, quando há confissão, quando há comunhão com Deus, fala. Eu sei que parece muito estranho, mas se você ainda não teve essas experiências, né? Mas fale com Deus, conversa com Ele. Separa um lugar, de preferência, como diz a palavra, vá para o teu quarto em secreto. Quarto é lugar de descanso, né? Deitar, dormir. Ou deveria, pelo menos, né? Vá para o teu lugar de descanso. Tenha comunhão com Deus, converse com Ele. Fale dos seus anseios, das suas dúvidas. Peça pela vida daqueles que estão próximos de você. O Senhor sabe de todas as coisas, mas há prazer no Pai de ouvir o Filho. O Bernardo está numa fase que ele fala muito, meu filho. E é muito engraçado, porque às vezes ele não sabe muito bem o que ele fala. Ele tenta explicar a maneira dele, mas é muito gostoso de ouvir. Eu sei que às vezes ele fala demais, mas é gostoso de ouvir. Eu creio que esse é o mesmo prazer que Deus tem. Às vezes ele não entende nem o que angustia o nosso coração, pela maneira que a gente fala, ele compreende o que nós passamos. Mas nós mesmos não entendemos. Mas a partir do momento que a gente tem essa comunhão com Deus e alcança o descanso, como diz aqui o verso 21, pela palavra dele o Senhor fala. Quando a gente começa a estabelecer um diálogo
Entenda diálogo como uma conversa entre duas pessoas. Eu sei que a princípio pode parecer só um monólogo, você falando com Deus. Mas essa parte da comunhão maravilhoso é quando Deus também fala com você. E Ele fala através da palavra, que é a Bíblia. Eu sei que é maravilhoso a gente conversar com pessoas que entendem o que foi escrito. Isso em qualquer livro, inclusive da Bíblia. Só que muito melhor é poder conversar com aquele que escreveu. Uma coisa é você conversar com alguém que entende de um livro de romance, de aventura. Outra coisa é você conversar com o editor que escreveu. E a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito. E é através dela que o Senhor fala com a gente. Há várias outras maneiras, como foi na vida de Samuel. Mas através das palavras dele, quando você alcança comunhão e por consequência descanso, é que o Senhor fala ainda mais. Tem faltado paz no seu coração? Fale com Deus em comunhão. Alcance o descanso, a paz. E Ele continua falando. Que em nome de Jesus, nesse tempo de angústia, você possa encontrar a paz e o descanso diante de Deus. Amém? Se você puder, compartilhar esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe nesses dias difíceis. Continue nos sustentando e falando conosco. E mesmo independente da dificuldade, escolha permanecer no descanso. O Senhor criou todas as coisas segundo a Bíblia e pela verdade da Bíblia em 7 dias. No 6º Ele criou o homem. O primeiro dia do homem foi o 7º dia de Deus. O 7º dia foi um dia de descanso e comunhão com Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Amém? Tenham um excelente dia e fiquem na paz do Senhor.